e também trazer aqui alguns insights sobre o que é inovação no turismo, né? Como que isso pode ser feito na prática, como que a gente pode realmente, de alguma forma, inovar, tentar trazer algum exemplo mais prático, alguma coisa mais objetiva para que a gente entenda como que o Nexon pode ajudar nessa jornada da inovação. Então, Vini, por favor, mais uma vez, muito obrigado, fica à vontade. Obrigado, Sandro Luiz, boa noite, pessoal. Cumprimentar individualmente não, mas cumprimentar todos vocês que estão aqui nessa noite fria. Cumprimentar meus colegas do IFES, que acho que tem não só a professora, mas os alunos do IFES que estão aqui também, alguns. Deixa eu ver quem é o IFES aqui. Beleza, já. E agradecer pelo convite e dizer que falar de turismo é muito prazeroso para mim, porque é o que eu tenho feito nos últimos 28 anos. 29, eu entrei na Faculdade de Turismo lá em 95, na falecida Faculdade de Turismo ACESC, lá em Florianópolis, foi a primeira faculdade de turismo que teve na Floripa. Foi adquirida pelo Estácio muito tempo depois e fechou as portas, o curso fechou as portas já há algum tempo. Moro em Floripa desde 84, nasci em Criciúma, mais de relações com Criciúma só com o clube mesmo, o time de futebol mesmo. Mas, claro, a minha cidade mesmo, dá para dizer que é Floripa. E, como eu disse, estou lá desde 84, me formei em 98, mas desde o começo da faculdade, o Sandro pediu para eu primeiro me apresentar, dizer que eu fiz na vida até agora no turismo. E comecei em 95 mesmo a trabalhar num lugar chamado ProTour, que era a Fundação Pro Turismo de Florianópolis, que foi o embrião do Floripa Convention and Visitors Bureau, que hoje foi transformado em Destino Floripa. A ProTour, essa Fundação Pro Turismo, era um local muito abençoado, porque a sede dela era embaixo do palco que foi construído por o Papa João Paulo II rezar a missa, onde hoje é o Centro-Sul, né? Então, fiquei lá durante 2 anos e, como meu chefe na ProTour foi contratado pelo Grupo RBS para ser um dos executivos da área de marketing e de eventos, ele me levou junto para ser produtor de eventos, isso em 97, 98, e tive a oportunidade de aprender no Grupo RBS a trabalhar com eventos e em especial com alguns eventos ícones, como o primeiro e o segundo Planeta Atlântida, em Santa Catarina, então foram experiências bem marcantes. E logo na sequência, um dos meus chefes, porque eu tinha, sei lá, umas 25 na hierarquia, eu estava lá em 26º, tinha 25 chefes assim, um dos outros chefes era um personagem, talvez 20 anos à frente do seu tempo, era o Antônio Cabreira. Os mais antigos vão lembrar que ele tinha um programa de TV, que ele era um palhaço, né? De manhã cedo ele apresentava o programa, coisa e tal. Mas ele era o assessor de relações públicas da presidência do Grupo RBS e tinha alguns produtos da empresa dele, não mais da RBS, que era a produção e a gestão de alguns bailes de carnaval, entre os quais o mais famoso que marcou a época lá em Floripa foi o Baile dos Artistas. O Baile do Pinguim, o Baile dos Artistas, na segunda e na terça-feira de carnaval no Lagoa Yacht Club, que por mais de 20 anos talvez tenha sido, junto do baile municipal, o principal baile de carnaval da cidade. Na época que os clubes as festas de carnaval dos clubes eram gigantes, os clubes tinham um fôlego financeiro para suportar uma demanda desse tipo. Então tive a oportunidade de gerenciar o Baile do Pinguim, o Baile dos Artistas por 2 anos, isso também na década de 90 ainda. E em paralelo com a RBS, com esses bailes, começou a pintar a oportunidade de lecionar. E aí me mudei por 6 meses, encontrei assim, precisa-se de turismólogo recém-formado. Aliás, ninguém falava turismólogo, era bacharel em turismo, recém-formado, com ou sem experiência, velho, sou eu, vamos lá. E eu e a minha turma inteira de recém-formados, fomos todos num processo seletivo, que era um projeto da UFSC, mas patrocinado por recursos do FAT, que era o Fundo de Amparo ao Trabalhador, recurso da FGTS, que visava sensibilizar pessoas do ensino médio, do ensino médio, sobre o turismo, né? E nesse caso específico, quando a pessoa apresentou o projeto, era no extremo sul, nos 22 municípios da Associação do Extremo Sul, né? Então Araranguá era a sede, mas tinha do Sul, Maracajá, Passo Torres, enfim, 22 municípios ali, que para mim não eram grandes novidades, porque eu
sou de Criciúma, meu pai do Turvo, tem que falar do sotaque, minha mãe de Araranguá, então estava tudo mais ou menos em casa. E acabei, quando falaram que era para ir para lá, ô Lisele, tudo bem? Beleza? Quando falaram que era para ir para o extremo sul, 90% das pessoas saíram, na verdade ficou eu mais um colega. O colega atuou em 2 cidades, eu acabei atuando em 20 cidades. E aí eu gostei, porque era docente, de certa forma docência, e ao mesmo tempo turismo, né? Depois disso, eu comecei a dar aula numa escola que fechou, chamada Escola Técnica ACEI, lá de turismo, lá em Florianópolis também, a sede era no próprio Colégio Catarinense. E em paralelo a essa atividade acadêmica, eu me tornei consultor do SEBRAE para implantar uma metodologia de planejamento turístico chamada PRESTO. Os mais antigos do turismo vão lembrar dessa metodologia, que foi uma coqueluche durante um tempo de implantação pelo Brasil inteiro. Aliás, falando em coqueluche, é um termo antigo que nem se usa mais, mas coisa antiga, né? Mas a gente vive fases de vez em quando no turismo, em qualquer setor, mas no turismo a gente vive vários momentos, né, várias ondas. E a primeira onda, talvez, que eu tenha vivido foi na época da primeira gestão do Fernando Henrique, na época do PNMT, o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, que foi talvez o primeiro momento de planejamento turístico nível federal que nós tivemos no Brasil. E a ênfase era justamente nos municípios em si. E era uma metodologia alemã chamada ZUP, então muitas reuniões, etc. Ok. Então foi o primeiro momento, os primeiros talvez planos mais organizados, ou planejamentos estratégicos mais organizados dos municípios turísticos do Brasil aconteceram nesse período aí. Logo depois, talvez em paralelo com o PNMT, o SEBRAE lançou os Prestos, que não falava em integração também, mas trabalhava a questão do planejamento de municípios turísticos. Então tive a oportunidade de atuar lá em Anitápolis, atuar em Santa Marta Imperatriz, em Águas Mornas, na região de Florianópolis, né? Em paralelo nisso ainda, eu tinha um amigo meu de ensino médio que queria ter um programa de TV, mas ele era mais artista do que administrador, né? Então o pai dele, que era um gestor, um executivo da área de comunicação aqui no estado, o Rômulo Coelho, já falecido, talvez ele foi o Boni da televisão catarinense, o cara que descobriu alguns talentos, como o Hélio Costa, César Souza, talvez o principal deles, e outros dessa geração, da década de 80. Ele pediu, pô, Vini, vira sócio aí do Léo Coelho e vamos fazer um programa chamado Esquenta, né? Vocês são jovens, a maioria que não vão lembrar do programa que acontecia ao vivo, das 10 ao meio-dia na Band, TVBV. E durante 4 anos, meu principal ganha-pão foi justamente ser o produtor, diretor, comercializador e gestor desse programa, e o meu sócio era o artista, de fato, que apresentava e cuidava da parte artística. E como eu tinha experiência de fazer eventos, dá para fazer uma analogia muito rica entre produção de show e eventos, e a gente fazia a caravana do Esquenta e saía pelo interior inteiro, fazendo as baladas, né, as caravanas do Esquenta. Então a gente tinha um programa de TV, sábado de manhã, mas a gente sempre vendia para prefeituras ou para privados que quisessem ter o nosso show, nosso programa de TV, transmitido normalmente ao vivo por aí. Então a gente fazia sempre uma balada na noite anterior ou na noite posterior ao evento. Então deu um know-how bem interessante também nessa parte de show. Então a gente até nos aventuramos algumas vezes em trazer shows nacionais, perdemos muito mais dinheiro do que ganhamos. Mas foi tudo bastante, foi uma experiência bem importante. Também, mais ou menos nesse período, abri uma empresa junto com outras 2 pessoas que se formaram comigo de eventos, chamada Pontual Eventos. Basicamente, nós tínhamos 2 clientes, o próprio Grupo RBS, que permitiu 800 pessoas, eu fui na leva, e o Grupo Angeloni, então a gente fazia basicamente os eventos da RBS do Angeloni, os pequenos eventos, inauguração de uma coisinha aqui, de uma loja ali. E aí surgiu meio que por acaso, de fato, a docência de nível superior, por acaso lá em Indaial, na Uniaselv, na época se chamava ASELV, tem o crachá até hoje, número 25 da ASELV em Indaial, que se tornou um dos grandes players na área de educação de ensino à distância no Brasil, mas na época não era ensino à distância, era presencial mesmo, então a gente ia e voltava
4 vezes por semana. E, em paralelo, comecei a trabalhar, e daí talvez tenha entrado a inovação na minha vida, para além do turismo dos eventos, na UFSC, num projeto de extensão chamado GENES, que era uma incubadora de empresas, uma pré-incubadora de empresas de software, ligado ao departamento de informática e estatística lá da UFSC. Então, uma relação muito próxima do curso de ciências da computação. E, inclusive, quem der um Google aí achar um artigo, em 2002 eu escrevi um artigo sobre quando seria importante a criação de uma incubadora de empresas de turismo. Pô, em 2002, né? Praticamente um Bill Gates, essa coisa. Só falta implantar a ideia e ganhar dinheiro, né? Só. Mas era de fato uma coisa que era muito marcante, o surgimento, o Celta já bastante forte, né, em Florianópolis, mas uma pré-incubadora seria bem interessante. A gente tinha na época em Floripa 9 cursos de graduação em turismo. Hoje a gente tem um e meio, talvez. A gente só tem um basicamente do IFSC, mas a gente tinha 9 universidades ou faculdades que tinham curso de turismo, então uma quantidade de pessoas que estavam se qualificando para entrar nesse setor muito grande. Então seria muito interessante naquele momento ter uma incubadora, uma pré-incubadora de empresas ou uma incubadora de projetos, para que a gente tivesse já naquele momento inovação do setor. E aí começou basicamente a minha vida dentro da academia, e aí virei... Quem foi professor holista sabe que a gente não escolhe nem matéria para lecionar, nem lugar para dar aula, né? Então dei aula em Dayal, dei aula na FURB, Blumenau, dei aula no Sinergia Navegantes, dei aula na Uniplac em Lages, dei aula na Unidade do Sul, na Faculdade Serra em Xaxim, na Unisul Laguna, quando tinha campus Laguna aqui. Retornei à SESC, onde me formei para dar aula também na SESC. Então, de 2002 a 2006 foi um período que eu lecionei basicamente pelo Vale do Itajaí, um pouco no litoral, mas retornei em 2006 para Floripa, fiz um concurso em 2005, lá do então Cefet, depois IFSC, e fui chamado em 2006. Um pouco antes acabei morando em Pelotas como professor da UFPEL. O pessoal não deve gostar muito de mim até hoje, porque eu larguei Pelotas para voltar para Floripa, porque era a minha casa, né? E de 2006 para cá tenho me dedicado ao turismo lá no nosso campus Continente, campus Florianópolis Continente, aquele que vai para Floripa passa ali pertinho da ponte. A gente é um campus temático, talvez o único campus temático nessa nossa área no Brasil, porque a gente só atua no eixo turismo, hospitalidade e lazer, com 3 cursos de graduação, gastronomia, turismo e hotelaria. Turismo e hotelaria, os cursos começaram em turismo e gastronomia. A gastronomia começou em 2013, o curso de turismo começou em 2017. Já temos alguns formados, muitos formados em hotelaria e gastronomia, alguns formados em turismo. E nesse período do IFSC, quer dizer, de 2006 a 2024, esses 18 anos, passei na verdade 12 no IFSC, e aí pude assumir aquelas funções de coordenador de curso, e aí na época a gente estava montando a reitoria. E em Terra de Cego quem tem olho é rei, então de eventos só tinha eu, então me chamaram para compor a equipe de eventos que estava sendo recém-criada no IFSC, né? Eu assumi como primeiro coordenador de eventos lá do IFSC para montar a estrutura de marketing, na verdade, de o que se precisa para fazer um evento, formatura, e manuais, etc. De coordenador de eventos virei diretor de comunicação, assessor especial de eventos. Na época fizemos o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, foi um evento, um grande desafio, que foram 16.500 pessoas, um evento com orçamento de quase 60 milhões de reais, que até aparecer o RD Summit tinha sido o maior evento que Florianópolis tinha recebido no Centro-Sul, na Passarela do Samba. E fui chefe de gabinete da reitora, mas lá em 2016, na verdade, eu fui convidado por um candidato a prefeito para fazer o plano de governo para a área de turismo dele, e ele acabou sendo eleito, né? Eu até não fiquei muito satisfeito, porque eu não gostei, porque ele depositou no Tribunal Regional Eleitoral um plano que não foi o que eu construí com as bases todas, com dezenas de reuniões, mas um documento robusto, bonito, mas foi depositado só um plano. A parte de turismo tinha meia página, com 5 tópicos. Eu fiquei louco da vida. Mas aí depois eu cobrei, que houve? Como assim? Não, há 4 anos a gente fez um plano bem bonito, o adversário usou e a gente perdeu a eleição por isso, enfim.
Ele estava meio desgostoso da vida, mas ele acabou ganhando a eleição, acabei nem participando ativamente, né, no final da campanha. E aí ele me chamou para participar, ter um cargo no governo. Na verdade, como o Sandro Yuri colocou, eu tinha uma relação muito boa com a associação comercial, não com a associação comercial, mas com algumas pessoas que faziam parte da associação comercial. E a época, lá em 2009 ou 2010, quando a gente foi implantar o curso técnico de eventos, eu chamei os empresários do setor de eventos para conversar. Afinal de contas, eles seriam os principais empregadores dos egressos do curso de eventos. E, por acaso, um grande empresário da área de eventos se tornou depois o presidente da CIF e estava como um dos coordenadores da campanha desse candidato a prefeito em 2016. E como ele ganhou, ele acabou me chamando: olha, tem um cara aí que eu quero te apresentar, etc. E me apresentou para o prefeito que ganhou. E ele me chamou e lá a gente fez a primeira mudança, que lá em 2016, comecinho de 2017, o trade turístico queria nos matar. E aí eu vou adentrar exatamente no nosso tema aqui, que é a inovação do turismo, né? Vocês sabem que Florianópolis, e todo mundo sabe disso, é uma cidade que tem potencial turístico. Não, ela tem potencial real de turismo, ela recebe de 4 a 5 milhões de pessoas por ano. Se a gente pegar todas as pessoas que vêm para Santa Catarina, você tira Beto Carreiro, tira Blumenau na época da Outubro, ele tira Balneário Camboriú, Floripa, sozinha, recebe mais do que todas as outras cidades juntas. Então todo mundo fala mal pra caramba do turismo de Floripa. Mas alguma coisa deve estar certo, porque se a gente recebe 5 milhões de pessoas por ano, alguma coisa tem de bom. Mas ao mesmo tempo, não é porque recebe muita gente que a coisa anda bem. Tá? A gente, em 2017, e aí a gente fez um diagnóstico bem interessante. Apesar de todo mundo que assume um cargo público, e aí vai uma crítica a mim mesmo, né, que a gente olha para trás e vê alguns equívocos que a gente comete. Todo mundo que está assumindo acha que o anterior era incompetente, vadio, ou não sabia fazer as coisas. E não é bem assim. Certamente a pessoa que entrou tentou dar o melhor de si. E a gente meio que desconsiderou algumas coisas das gestões anteriores, etc. Mas enfim, o fato é que desde 95 eu estou no turismo e já participei de pelo menos 20 planos de desenvolvimento econômico de turismo. E percebi claramente, né, desde 95, olhando e vendo que é tudo muito lindo no papel, e quais são os problemas, faz o inventário, faz o diagnóstico. Se ninguém, de fato, pega um plano que é feito por todo mundo, pela academia, pelo trade, pelos governos, seja de qualquer esfera, se não pega um plano mesmo e segue por 5, 10, 15, 20 anos, não adianta a cada 2 anos fazer um plano novo, porque a gente vai mudar o foco e os esforços a gente joga para trás. E Florianópolis novamente está fazendo de novo um plano de desenvolvimento econômico para o turismo esse ano. Claro que está sendo atualizado, etc., mas a gente, de novo, a gente não sabe onde é que a gente quer chegar. Mas lá em 2017, a gente, como a prefeitura estava bem falida e 3 meses foi atrasada, etc., a gente precisava dar um choque, e ao mesmo tempo, essa coisa de estar falido contribuiu para uma virada, porque assim, a gente estava há 4 anos em Floripa sem ter um meio de hospedagem novo. Isso não pode acontecer, uma cidade que recebe milhões de turistas, como assim? É que a coisa está apertando? É claro que a gente percebeu que também houve o surgimento do Airbnb, que pulverizou, aumentou ainda mais a quantidade de imóveis para locação. É bem verdade, quem conhece Floripa sabe que se a gente chega lá em dezembro, janeiro dos ingleses, ou inclusive desde a década de 80, os chamados chaveteiros estão lá na rua de entrada, com as chavezinhas para fazer a locação. Então, na verdade, só deu luz a essa forma de locação de imóveis, o Airbnb deu luz a isso, mas isso já existia. De qualquer maneira, a gente tem em Florianópolis pelo menos 150 mil imóveis para locação. Então, talvez a não existência de novos meios de hospedagem tenha um pouco a ver com essa proliferação, com essa facilitação de locação de imóveis, né? De qualquer maneira, é inadmissível que uma capital do estado que receba tanto turista não tenha novos meios de hospedagem. E, ao mesmo tempo, aqueles meios de hospedagem tradicionais não façam reformas, retrofits, enfim, para receber um turista de, entre aspas, melhor qualidade, ou aquele que gaste mais, etc. Ao mesmo tempo, a gente percebeu que já tínhamos vivido dias melhores, não só em termos de ocupação hoteleira, mas em termos de imagem de Florianópolis no Brasil e especialmente no Cone Sul. A
eu criei uma teoria, não é teoria porque ela não foi ainda pensada. Acho que no nosso papinho online há uns 2 meses, um mês atrás, a gente conversou um pouco sobre isso, que Floripa vive no momento a 4ª onda do desenvolvimento turístico. A primeira onda foi aquela onda que surgiu na década de 80, 70, 80, especialmente de amigos e familiares de servidores públicos que se mudaram, especialmente no Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, para abrir a Eletrosul, para abrir a própria UFSC, para abrir outros órgãos estatais. Então essa turma via, né, o que se falava de Florianópolis na década de 70, difícil chegar a informação, etc. Então era o boca a orelha mesmo, vem para cá, que aqui tem umas praias lindas, vem para cá. No final da década de 70, alguns abnegados acabaram indo, por acaso, visitar uma feira de turismo em Buenos Aires, e vamos lembrar que a Argentina, na década de 70, com uma economia muito forte, então o pessoal ia lá e voltava com seus carros cheios de dólares. Então esse foi o primeiro momento do turismo em Florianópolis, quer dizer, muita gente de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio vindo visitar os amigos e também os argentinos. Até hoje, muitos hotéis, sobretudo na região norte, Canasvieiras e Ponta das Canas e Cachoeira do Bom Jesus, pertencem ainda a argentinos, né? E existe um grande fluxo turístico, claro, de lá para cá ainda, independentemente de crise econômica. A Argentina está em crise econômica desde 84, gente, né? Desde Alfonsín, Menem, etc. Tem dinheiro ainda, também. Tem muita gente que tem dinheiro ainda, né? Se a gente considerar o IDH e comparar Brasil e Argentina, ainda estão bem na frente da gente, né? A gente fala, lá tá tudo quebrado. Cara, quebrado a gente tá muito mais que ele há muito mais tempo. Mas enfim, o segundo momento foi quando a gente tinha uma capacidade ociosa, uma hotelaria muito grande, e o trade turístico pressionava para que a cidade se transformasse num local de eventos e clamava pela construção de um centro de eventos. Porque basicamente o SIC, o Camirela e o Castelmar, até o Castelmar, que recebiam alguns eventos. O SIC tem lá uma capacidade de 991 lugares no seu teatro, mas precisava de um espaço, um centro de eventos, né? E era uma coisa que outras capitais já tinham. E por incrível que pareça, aconteceu uma coisa interessante, viu, Sandro? Que o primeiro prefeito comunista de uma capital brasileira fez o primeiro processo de concessão do centro de eventos do Brasil, né? Que foi o Sérgio Grando, que era a época do PCB, né? Do PCdoB. Depois você falou do PPS, mas era PCB raiz. Bom, ele fez esse processo construindo não, mas fazendo a concessão do terreno. Ele nem podia fazer, porque o terreno era da União, mas a prefeitura fez a concessão do terreno e privados construíram. Um consórcio de 2 empresas privadas construiu o Centro-Sul, que é um belíssimo de equipamento até hoje, muito atualizado. O pessoal critica que não é virado para o mar, etc., mas é um equipamento fantástico que de fato catapultou Florianópolis para ser uma das principais cidades de eventos do Brasil. Florianópolis, em termos de eventos internacionais, ela é, desde que foi criado o ranking ICA, que é um ranking de uma entidade internacional, foi criado em 2001, Florianópolis nunca saiu entre as 10 cidades brasileiras que mais cediam eventos internacionais. Nos últimos 2 anos, 23 e 22, Florianópolis está em terceiro, atrás só de São Paulo e Rio. Já fomos terceiro lugar outras vezes, fomos nono e tal, sétimo, sexto, quinto. E é impressionante como uma cidade de 550 mil habitantes, que até pouco tempo era o zero da BR-101, que é uma cidade de praia, enfim, que tem características climáticas muito similares aqui a Garopaba. Como é que vai gente no inverno fazer evento lá? Enfim, a gente está em terceiro entre eventos internacionais sediados no Brasil, mas precisávamos, mas ainda, claro, vinham os argentinos, com exceção dos anos de crise, 2001 para 2002 foi um ano horrível para a Argentina e, consequentemente, para o nosso turismo. Mas foi o último ano horroroso, foi esse 2001, 2002. Né? Nós não dependemos mais há muito tempo só do argentino. Os dados de hoje mostram que, mais ou menos na temporada, 20% de quem vem de fora é estrangeiro, 80% é brasileiro. Desses 20%, 80% é argentino. Então, 16% do total de turistas na temporada que chegam em Florianópolis são argentinos. É claro que 16% complica o faturamento de muita gente, sobretudo quem está localizado no norte da ilha. É um outro móvel mais ao sul da ilha, que os argentinos estão descobrindo cada vez mais, mas a cidade não é mais dependente dos argentinos, como se fala muito, né? Se não vier argentino, morreu todo mundo. Não é mais assim. Mas a gente conseguiu também, lá no final da década de 2000, a gente
deu um salto, e eu muitas vezes sou até criticado por agradecer aos beat clubs. Gosto muito de direito internacional, não tenho casa lá, apesar de ser professor do IFES, que a gente teve um aumento de 9% agora. Acho que eu vou comprar uma mansão de Jurerê agora. Mas o pessoal fala, não, mas privatizou. Cara, eu acho que é um modelo de entre aspas, loteamento, condomínio, muito mais adequado do que, por exemplo, as servidões que nós temos espalhadas nos ingleses, por exemplo. Posso falar dos ingleses, que meu pai teve casa de praia até morrer e passei todas as minhas infâncias ou no Rincão ou nos ingleses. Então, é um outro modelo de urbanismo sensacional. E eles, os beach clubs, que de fato colocaram Florianópolis num patamar de turismo internacional para além do eixo Argentina, do eixo sul, do Cone Sul. Porque a gente, nessa época, se a gente pegar os recortes de jornal dessa época, a gente vai ver que Florianópolis, por conta dos beach clubs, claro, não só os beach clubs, mas toda a oferta turística, somada obviamente aos seus atrativos para cada oferta. A gente apareceu no New York Times, a gente apareceu no 500 jornais internacionais falando que nós éramos a nova Ibiza, ou a nova Mykonos, ou a nova Punta del Este. Enfim, a gente começou a fazer parte de um jet set internacional da música eletrônica, das baladas, etc. E se nós compararmos, já descontado a inflação, o ticket médio dos beach clubs dessa época, compararmos com essa última temporada agora, com dados do Comércio, naquela época o pessoal gastava 10 vezes mais em Florianópolis do que gasta hoje, né, nas boates, baladas, beach clubs. Meu tempo era boate, falar boate hoje é outra coisa, né? Enfim, nas baladas. Mas então essa terceira onda foi muito importante para a gente entrar nessa vibe e essa, entre aspas, city marketing do ponto de vista positivo. Tem gente que fala, o city marketing estraga a cidade, coisas e tal. Tem aspectos negativos, mas tem aspectos positivos, como qualquer atividade econômica. Né? Esse momento, né? Turismo é a atividade sem chaminés, sabe? Bobagem, é um clichê absoluto que, né? A gente sabe dos efeitos positivos, dos efeitos negativos que o turismo traz em qualquer lugar. Hoje ainda a notícia no nosso setor foi de uma manifestação de quase 3 mil pessoas em Barcelona que atacaram turistas para molhar os turistas e mandar eles embora. Cresceu aí em 5, 6 anos, 68% em média o aluguel em Barcelona. E está acontecendo um fenômeno de expulsão das pessoas das áreas de fato. Isso é um fenômeno global e que está acontecendo pelos principais destinos turísticos do mundo de fato. Né? De qualquer maneira, estarmos na mídia naquela época, ali 2007, 8, 10, 12, fez com que a gente se tornasse um destino importante internacionalmente também. Claro que os argentinos, como eu disse, é nosso maior público. Mas, se a gente pegar um dado de 2019, que foi a última pesquisa que eu consegui fazer na prefeitura, nos nossos centros de atendimento ao turista, pessoas de 156 países estiveram na temporada em Floripa. Quer dizer, isso mostra que a gente tem uma penetração muito local. Claro que eventualmente vem um ou dois de um país ou outro, mas a gente teve gente de 156, 157 países numa temporada em Floripa. E ao mesmo tempo algumas coisas positivas vieram mais ou menos nesse período. Né? Hoje Floripa é a capital do hemisfério sul do Ironman. Hoje Floripa é a principal cidade de corrida, né, que temos no Brasil. Então, as maratonas são responsáveis, as corridas em geral, são responsáveis por uma boa parte do fluxo turístico na baixa temporada, né, para além dos eventos que, claro, recebemos muitos. Mas esses eventos esportivos fazem parte dessa vibe importante. Por muita coisa, mas não por tudo. Ainda mais quando se fala do turismo, que é um fenômeno tão complexo, que tem participação do poder público? Tem. Acho que cada vez mais só na infraestrutura. Acho que nem na promoção as prefeituras têm um papel tão importante como tiveram em outros momentos. Antes, para você fazer a comercialização de qualquer empreendimento ou fazer promoção da cidade, cara, era a prefeitura e abraçadinho com a Santur, o Banco do Estado, agora a Secretaria de Turismo. Mas hoje os empreendimentos fazem diretamente com o seu nicho. E às vezes a gente fala, porque a prefeitura não faz a promoção. Mas os hotéis estão tudo com 100% de ocupação durante um grande período. Quer dizer, em algum momento alguém vendeu e não foi a prefeitura, então alguém está fazendo bem o serviço.
né? Se tem um hotel com 100% e um do lado com 80%, alguém vendeu errado. Então, cada vez mais, os privados estão fazendo o papel da promoção nos seus nichos, né? Porque todo mundo tem sisteminha, todo mundo tem CRM. Tem empresa boa daqui de Garopaba, a Hospedim, cara, né? Como tem várias outras pelo Brasil afora. Em Florianópolis tem algumas empresas fantásticas desse setor. Então as empresas elas acabam trabalhando o seu próprio nicho e não é porque a ferramenta ajuda, mas quem conhece o Campeche, a Natur Campeche, na Pequeno Príncipe, já é referência em turismo, na época só GLS, mas agora GLS PTQIA+, não tem outras letras, mas já é referência porque sempre participou especificamente das suas feiras do seu nicho. Então, já está lixado a prefeitura. Cara, se depender de orçamento de prefeitura na área do turismo, cultura e esporte, as cidades estão mortas. Esquece a prefeitura. Se ela não é que esquece, mas traz junto, mas a gente tem que saber que a competência não é só da prefeitura. E todo mundo tem que estar junto para esse processo. Pode parecer um pouco utópico, meio poliana, esse papinho, mas, cara, é isso que eu senti. Né? Mas voltando lá, né, nesse momento, assim, turismo de Florianópolis 2016, lá estagnado, sem hotel, sem aumentar a demanda, meio borocochô o negócio, precisamos dar um choque nessa coisa, também não temos dinheiro, como é que a gente faz? A primeira coisa foi reduzir cargo comissionado, então a gente fez a fusão de 4 secretarias numa só. Por isso que o trade queria me matar. Né? Porque, Vini, a gente assinou embaixo que tu podia assumir, como é que tu me faz uma dessas? Na verdade, a gente fez uma fusão da área de desenvolvimento econômico, de ciência, tecnologia e inovação, pesca e turismo. Ficou uma secretaria só, a gente chamava internamente de Secretaria do PIB. Né? Então as outras gastavam e a gente arrecadava, a gente costumava falar. Né? E de fato foi interessante, porque a gente reduziu bastante a máquina, foram 50 e poucos cargos condicionados que passaram a não existir mais. Então ao invés de 4 secretários, tinha um só, e cada uma dessas pastas viraram uma superintendência com a sua estrutura, claro. O turismo tem uma boa estrutura em Florianópolis, certamente entre as 10 maiores estruturas do Brasil, talvez menor que Balneário Camboriú, Gramado, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Salvador, Brasília e Fortaleza e Recife. Mas é isso aí, não é muito... Estamos lá, top 10, um orçamento de 21 milhões de reais, não é um orçamento ruim, se a gente comparar com outras cidades. Só que a gente precisava mesmo assim economizar, porque não adianta ter orçamento de 21 milhões e ser a primeira coisa a ser cortada ser a nossa pasta. Então, né, como foi no primeiro ano, a gente tinha 21 milhões de orçamento, ou tinha 17, 18 milhões naquela época de orçamento, e a gente pôde usar 3, né, que era o que tinha para poder usar. De qualquer maneira, essa fusão possibilitou não só uma economia importante para os cofres do município, que estavam bem combalidos à época, mas possibilitou que a gente criasse um processo de interação constante com o setor de inovação, sobretudo. E aí a gente teve alguns parceiros muito importantes, o Sebrae foi um grande parceiro, nossos 6 anos lá, e certamente nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos também, um ano e meio que eu estou fora da prefeitura, mas o Sebrae é sempre um parceiro muito importante de todas as prefeituras que trabalham com turismo, pelo efeito 1-1, né? Quer dizer, além de a prefeitura coloca R$1, o Sebrae coloca R$1, mas para além disso, os processos licitatórios são feitos pelo Sebrae, então o Sebrae tem um rol de consultores fantásticos, então a gente basicamente recebe um cardápio, qual o consultor de quais projetos você quer. Cara, eu montei um Dream Team de 4, 5, 6 consultores que são caras assim, empresas fantásticas. Se a gente tivesse o Sebrae, a gente não conseguiria realizar as entregas que de fato o setor e a sociedade precisavam. E essa gestão da governança no turismo, talvez quem não é do turismo não perceba a dificuldade que é a gestão de vaidades, a gestão de interesses, não só de questões políticas, porque o governador muda a cada 4 anos, o prefeito a cada 4 anos, e para piorar, não é a eleição tudo junto, muda ali, mas a questão de gestão de associação comercial, com Câmara de Agentes Lojistas, do sindicato de lojas, do sindicato patronal, do sindicato trabalhadores, da associação tal, da entidade tal, não sei o que, é uma quantidade, e no turismo a gente tem, né, Lisele, uma quantidade de entidades. Meu Deus, a gente criou um processo de governança lá, que a gente aumentou, o nosso Contur tinha 7 ou 8 membros, a gente aumentou para 27.
Na verdade, quem quisesse cadeira do Contura, eu dava. Eu pedia para o prefeito dar, né? Não, eu dava. A gente criou era quase um assembleísmo, assim, 27 entidades juntas. Olha, foi um negócio, na verdade 25 entidades, que eu criei a figura do especialista. Eram 2, eu escolhia uma pessoa do IFSC e uma pessoa da UFSC sempre, né? E era o Thiago Mondo e o Bis. Então eram pessoas amigas que eu precisava assim, gente, preciso fazer tal coisa, larga para eles têm os bolsistas dentro, eu sabia que entregar, então, mas mesmo assim, 25 entidades, não só entidades, mas alguns órgãos públicos municipais, mas pelo menos 15 entidades estavam representadas lá no Conselho Municipal de Turismo, para a gente tentar achar alguns nortes. E isso foi tão legal a relação, não teve nenhuma briga, teve só uma votação em 6 anos que não foi unânime. Todas as reuniões mensais, às vezes até mais de uma por mês, só uma votação que foi sobre taxa de turismo, lá em 2017 ainda, que deu uma discussãozinha ou outra, aqui por lá, mas tudo bem gerenciável. Então o momento foi muito positivo do ponto de vista da governança. Eu achava, confesso a vocês, essa coisa meio bobagem da governança. É só a prefeitura ir lá, botar dinheiro e está resolvido. É só ir lá pedir para Santur, pegar o dinheiro e está resolvido. Eu acho que a gente se acostuma um pouco mal na época da SOL, Secretaria da Organização do Lazer, depois da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Estado, e tinha um dinheiro meio infinito. Parecia que a gente tinha achado aquele joguinho The Sims, aquele esquema de ter dinheiro infinito, né? E durante um tempo, é uma referência ruim, ninguém lembra do The Sims, né? Mas era muito dinheiro porque foi feito um processo de um refis estadual bem interessante, com empresas devedoras do ICMS, na época do Luiz Henrique ainda, né? E tinha um grande recurso que a Celesc botava nos fundos setoriais, de turismo, de cultura, de esporte e o fundo social, né? Social. Então tinha um dinheiro razoável. O primeiro ano, se não me engano, acho que isso em 2004, era 400 milhões de reais. A gente fala hoje já é muito dinheiro, você imagina com a inflação de 2004 até hoje, né? Então, os grandes centros de eventos foram feitos, alguns foram reformados, se fez muita promoção, etc. Mas essa grana, ela foi diminuindo e depois os outros governos mudaram a forma. E eu lembro que no último ano que eu fui Conselheiro Estadual de Turismo, em 2017, dos 400 milhões em 2004, a gente estava em 16 milhões em 2017. Quer dizer, 16 milhões aí já é um orçamentinho que dá para pagar 3, 4, 5 eventos, uma açãozinha promocional aqui, outra ali, colar e acabou-se, né? Mas eles se acostumam mal, talvez, as entidades também, acho que em algum momento, lá no começo, elas podiam captar recursos do governo do Estado também, acho que ficou relativamente fácil para as entidades terem dinheiro, mas não convivíamos mais com isso, né? E aí, eu falei da importância de uma governança bem azeitada. Lá em Florianópolis a gente começou a beber da fonte que estava dando certo, porque o turismo estava estagnado, não tinha novos hotéis, não estava rolando muito. E todo mundo falava, mas o setor de inovação está bombando. Pô, vamos ver os números então, né? De fato, hoje o PIB de Florianópolis, aproximadamente 40%, 45%, é difícil fazer conta de PIB, mas se ISS mais alguma coisa, ali, 40%, 45% é inovação. E o turismo está entre 12% e 15%. Então, meu Deus, até 2002, 2003 era o contrário. Era comércio, institucionalismo público, depois turismo, a inovação praticamente não existia, né? Ainda que o Celta seja 86, que o Salva não era assim. Vamos falar com esses caras, vamos trazer a ACAT junto, vamos trabalhar com esse pessoal da inovação, porque está dando certo. O que esses caras estão fazendo que a gente pode usar para o turismo e o que a gente pode casar, né? E lá em 2017, né, e o Mauro, né? O Mauro foi professor do Marcos Rocha, né? O nosso time lá era bom, era o Juliano secretário, o Marcos Rocha era o superintendente de inovação, eu estava lá no turismo, tinha mais um cara de entidade, o presidente da AMP, Associação de Pequenas Empresas, era o superintendente de desenvolvimento econômico, e aí tinha um cara lá ligado aos pescadores na área da pesca. Mas a gente tinha o Marcos Rocha e o Juliano, que é da área de tecnologia, e a primeira coisa que a gente fez aí em parceria com o Sebrae, aí vai o nosso registro da importância do Luque, que na época era diretor técnico do Sebrae, que acho que depois foi presidente da CIF também. E nós montamos lá
um dos grandes projetos na primeira semana de gestão do prefeito foi justamente, eu posso falar prefeito que não é mais prefeito, então não é questão política nada, só questão contexto histórico. Foi justamente a regulamentação da Lei de Inovação de Florianópolis. Isso foi em 2017, era uma lei de 2012, se não me engano, foi regulamentada só em 2017, e ela é mais ou menos a vibe da Lei Rouanet Federal, né? Só que usa ISS ou IPTU para apoiar projetos que passassem pelo crivo dos comitês criados pela Secretaria para apoiar projetos da área de inovação. E o que mais nos deixou felizes dessa aproximação da inovação com o turismo, que pelo menos um terço, agora, mas lá atrás, pelo menos metade dos projetos apresentados eram de empresas de software atuando na área de turismo, chamadas Turistex. Hoje a gente tem essa expressão já. Então, hoje um terço dos projetos que estão rodando via Lei de Incentivo à Inovação em Florianópolis são de Turistex. Então a gente tem algumas aplicações já rodando há alguns anos lá. Mesmo as empresas que não conseguiam aprovar o projeto na Lei de Incentivo à Inovação, elas doavam muitas vezes o projeto para a prefeitura para usar, até porque ter no portfólio a prefeitura de Florianópolis, o destino de Florianópolis, era um troço interessante para as empresas, para as startups iniciantes. Mais recentemente foi criada a vertical de turismo na ACAT também. Então já são, pelo menos, para abrir uma vertical tem que ter pelo menos 10 empresas, né? E todas associadas à ACAT. E a gente sabe que no pós-pandemia é difícil para uma startup, ainda mais uma pós-pandemia, com as crises que a gente vive, a empresa ainda se associar a uma outra entidade, pagar mais uma grana mensalmente, etc. Mas tem, acho que são 12 empresas que fazem parte da vertical da ACAT. Eles fazem eventos, fazem reuniões e se tornaram mais um player importante. A ACAT se tornou um player importante também na governança turística em Florianópolis. E se a gente às vezes a gente fala de inovação, tecnologia, parece que é luzinha piscando, é programação, são coisas muito diferentes do dia a dia do turismo, mas não são. E a gente foi buscar o edital lá do Ministério do Turismo de destinos turísticos inteligentes para Florianópolis ser um dos destinos, e naturalmente fomos contemplados. Eu falei naturalmente, não é uma questão de arrogância e tal, mas eram 2 cidades por região do Brasil que iam ser contempladas, e turisticamente, certeza que Florianópolis tem tudo a ver com turismo, tudo a ver com inovação. Então era uma certeza quando a gente participou do edital que seríamos contemplados, e de fato fomos e ficamos em primeiro lugar no edital, que era justamente transformar o destino em destino turístico inteligente, DTI. Mais uma metodologia de planejamento turístico. Ponto. DTI nada mais é do que uma metodologia para planejamento turístico, como a gente teve o Presto lá atrás, como a gente teve o PNMT, lá atrás também mais recentemente, né? 2003, 2004, teve lá o que persiste até hoje, o Programa Nacional de Regionalização do Turismo, mas a DTI está mais na moda. Também falar na moda é uma coisa velha, tem que falar que está hypado, né? Eu aprendi essa semana com meu filho, que eu falo que moda é coisa de velho. Mas quando a gente entrou, eu falei, meu Deus, o que vai ser? A gente tem inovação em Floripa, claro, um ecossistema de inovação muito forte, mas a gente começou a aprender esse conceito e a gente percebeu que tudo que o destino já faz, ele pode ser transformado como viés de novidade / inovação. Por exemplo, eu conheci o Mauro hoje, que trabalhava com energia eólica, né? Uma política de criação de energia eólica para a região está dentro de um DTI, um Destino Inteligente. A criação, coisas básicas até, de disponibilização de internet e Wi-Fi dos principais locais turísticos da cidade também. A criação de coisas para sair, de tecnologia pura. A criação de projetos como Floripa Pet Friendly é um projeto de inovação. Que talvez aí Santos seja uma capital, uma cidade, a capital do turismo pet friendly do Brasil, porque foi a primeira cidade, agora conseguiu aprovar lei de cachorro na praia, etc. Mas que tem uma política interessante, assim como aquela cidade do interior de São Paulo chamada Socorro, também uma referência para pet friendly. A gente foi lá e trabalha de benchmarking, tem consultor para isso, do Sebrae, para nos ajudar nisso. Vamos implantar em Floripa, beleza? Vamos lá, capacitação, quem quer participar, capacitação, faz parceria com isso, que parceriza, capacita as pessoas que estão no digital, lá.
Outras coisas, e assim como a gente fez, lá em 2016, a gente fez aquele diagnóstico para saber como é que a gente está, a gente detectou também o seguinte. Eu acho que Garopaba, eu estou sendo assim, meio empírico agora, não li nada sobre Garopaba, mas imagino que seja porque tem características parecidas ainda, que tem obviamente diferenças, mas tem similaridades, né? Porque o nosso forte, assim como Garopaba, imagino eu, seja no verão, e claramente as praias. Né? E talvez para sempre o principal atrativo de Garopaba e também de Florianópolis vão ser as praias. Não vai ficar poluído, acho que não é problema para vocês que é a poluição, nossas praias sim. Né? Meu pai tomava banho quando era interno do Catarinense, tomava banho na beira-mar. Já meu tio mais velho, em coqueiros, já não dá mais para tomar lá nem cá. Canageiras fora do verão só, ingleses, depende do lugar, a armação já perto do rio não dá. A gente tem esse problema, eventualmente lá no Riozinho fica perto, mas não dá, ninguém toma banho lá. Então, cara, obviamente que é um problema gravíssimo. Mas quais são as ações que estão... O que a gente precisa fazer para melhorar, né? Então, esse diagnóstico, a gente mostra claramente que a gente tinha uma grande quantidade de pessoas na temporada, uma grande quantidade de pessoas que vinham nos eventos, sejam de corrida ou não. Mas o pessoal gasta muito pouco. E aquela propaganda, aquela pesquisa da FEComércio, eles fazem há alguns anos, com o turista de verão, mostra isso. Eles fazem aqui em Garopaba também, né? Acho que é Garopaba, São Francisco, a gente, Balneário, Floripa, Balneário e mais umas. Em Bituba, não é Garopaba, desculpa. E o nosso gasto médio do turista de verão lá em Florianópolis, ele é baixíssimo. 40 pila por dia, 50 pila por dia, negócio baixíssimo, né? E por que isso, né? Vamos lá, por quê? Né? Primeiro que todo produto, transformando o turismo em produto, ele é mais ou menos como o ser humano, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. No caso do produto, ele nasce, obviamente há uma expansão da demanda, porque a demanda é zero, ele vai crescer, se vier 10 turistas já cresceu a demanda. No caso de Florianópolis não tinha demanda, cresceu muito nos últimos 40 anos, ela estagnou. Nesse momento que ocorre essa estagnação, existe uma clara tendência, se não for nada feito, de cair a demanda nos próximos anos. É uma coisa que é de um para o outro, não acontece isso, mas ela tende a cair se não tiver superação. Como a gente tem vários destinos que passaram por isso e recuperaram. Por exemplo, Acapulco, os antigos vão lembrar do Elvis Presley, que ia para Acapulco. O Chaves falava, eu quero ir para Acapulco. Né? Acapulco se transformou num destino que ninguém mais queria ir, porque tráfico de drogas, violência, etc. Até que a turma puxou o breque, né? Mas ficou 30 anos um fracasso de demanda e puxaram o breque e recuperaram o processo como? Com leis rígidas de segurança, o policiamento ostensivo, leis mais brandas, combate ao tráfico de drogas e promoção, mostrando que isso aí foi melhorado, foi dizimado os problemas, etc. A gente percebe agora claramente um destino que está em declínio, que é Cancún, que é sempre exemplo, né? Porque Cancún. Cara, vamos lá, eu não sei se vocês são ricos ou não, mas se vocês não forem, os amigos ricos de vocês não vão mais para Cancún. Vão para Los Lobos, vão para Los Cabos, lá para lá, Cancún, ninguém mais vai. É um troço que a demanda veio absurdamente, hoje tem filas absurdas, tem boa parte poluída, tem violência, né, e tem preços muito altos. Então é um outro destino que vai ter que passar por um novo problema. Ele foi criado com base nos resorts, etc., mas os resorts permanecem com uma lotação boa, mas não mais com a possibilidade de colocar os preços altíssimos ainda, que de altíssima qualidade do serviço, mas não consegue mais colocar os preços que colocavam assim, os preços de 5, 10 anos atrás. Ainda que tenha uma imagem internacional positiva e todo mundo reconhece Cancún, mas não é mais a Cancún de 2010, 2015. Ela é uma Cancún menos poderosa do ponto de vista de destino classe B. E a gente detectou isso em Florianópolis uma coisa muito clara. O nosso destino, e aí vem talvez a analogia com o Garopaba, é um destino de atrativo e não de produto. Como assim? Qual o percentual de pessoas que vão a Florianópolis que vêm por operadora e que contratam empresa de receptivo? Muito pequeno. Muito pequeno.
talvez, e a gente olha, a gente vê faz um benchmark, faz o trabalhinho de casa, né? E a gente mesmo, quando a gente viaja, e vai para Fortaleza, beleza. Eu sou bairrista, eu prefiro Florianópolis do que Fortaleza. Não o frio de Florianópolis, mas não o clima. Mas seguramente Florianópolis tem muito mais opções culturais do que Fortaleza. Mas seguramente. Mas a gente chega no aeroporto de Fortaleza, eu tenho serviços sendo oferecidos a toda hora. Olha, o dia tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa, tal coisa. Para você achar informação em Florianópolis é muito difícil. Ou porque quem está ofertando é muito pequeno, não tem condições de estar, de certa forma, trabalhando ou nas redes sociais, ou mesmo fisicamente no aeroporto, na rodoviária, em outros canais de distribuição, dar informação para poder gerar venda. Ou porque é público, e aí o setor público não faz a promoção adequada dos seus atrativos. E isso talvez seja, essa transformação do turismo de atrativo para turismo de produto, o grande desafio dos destinos que dependem do sol e mar. Eu acho que essa é a grande sacada. E outra coisa, nas grandes capitais do Nordeste, a gente sempre tem empresas de receptivos gigantes. O cara tem 30 ônibus, no mínimo, 45 vans, 28 micro-ônibus. Isso em Floripa, olha, a Santa Ibela tem isso. A Santa Ibela é do grupo CG Tour, né, que atende a CVC no estado. Acho que a Santa Ibela tem isso de quantidade. Talvez Itaguatu, não tantos ônibus, mas... E olha, lá a South Travel tem uns 7, 8 ônibus, se não me engano. É muito pouco em comparação a quem tem receptivo grande em outras cidades. É muito pouco, de fato. Né? E esse processo de transformar, de colocar o pequeno nas prateleiras para poderem serem comprados, aí sim que eu acho que entra um papel das prefeituras e do Sebrae, micro e pequena empresa, tudo a ver. O que a gente criou lá em Floripa para tentar amenizar essa questão? A gente lançou um edital, claro, o setor público sempre tem que ter edital. O edital se chamava Rotas, Roteiros e Produtos, né? Para quem quisesse se credenciar junto à prefeitura, se credenciaram o pessoal que faz trilha, beleza, executivo, mas eminentemente ou equipamentos turísticos que recebem turistas, atrativos turísticos, ou programas turísticos como trilha, etc, etc. Recebendo 52, entre aspas, novos, alguns nem tão novos, mas alguns novos, né, que não tinham a mínima condição dele sozinho se mostrar em uma prateleira para que alguma operadora inserisse esse produto nos seus pacotes. Essa foi uma provocação, inclusive, que na época o gerente regional de vendas da CVC falou, que ele mostrou e a gente tomou muito cuidado em olhar muitos dados, né? Então, me incomodava muito o pessoal da CVC do Decolar e de outros operadores para que nos dessem os dados de pesquisa dos municípios, né? Quem está procurando Florianópolis aí? É mais o cara da onde? E para que época de viagem? Isso aqui tem um preço, Vini. Não tem dinheiro para pagar agora, mas se tu começar a me dar os dados aí, né? Aí eles davam algumas coisas, isso aqui não posso, que é pago, não sei o que. Bom, mas os dados que eles davam já dava para a gente perceber isso. E uma vez eu cutuquei, por que Balneário Camboriú está em 18º aqui no inverno, de mais procurado na CVC, e foi para 39º, tu tá louco? E eu sempre, tem uma, entre aspas, competição de Balneário, como assim? Balneário está na frente de Florianópolis? E o pessoal sempre falava, Vini, olha só, Balneário, tudo arrumadinho. Eu falava, lá é 6 km de obra, aqui é 181. É diferente, né, cara? Bom, mas é uma coisa, é legal ter, entre aspas, adversários. Não, espelho pra lá, pra cá, referência, né? E aí ele falou, mas também, vocês só tem praia e o Ironman aqui. Aí eu fiquei louco, por isso que a gente, então me dá 60 dias que a gente vai criar um edital e te mostrar coisas pra você conversar com esse pessoal e colocar nos seus pacotes. E fizemos a entrega depois do resultado desse edital. Fizemos para as principais operadoras do Brasil, para a CVC inclusive, a pessoa do Decolar, que estava começando aquele Decolar Experiences, né? Colocar experiências disponíveis e tal. Entregamos para a pessoa da Airbnb, etc. E muitas das experiências desses pequenos que não tinham condições de nem ir no Festunes em Gramado vender para o operador de perto. Não, o cara não tinha grana, porque ele está vendendo almoço para comprar janta.
O cara não tem 5 pau de fluxo para ir lá pagar uma passagem, para ir lá para comprar um pedaço do stand, para ficar lá 3 dias dormindo. Cara, ele tem que trabalhar aqui, porque ele não monetiza sozinho, é ele que é o serviço dele, né? Então a gente conseguiu dar um gás bem interessante em alguns produtos que não estavam em nenhuma prateleira, como por exemplo Ratones Rural, um produto fantástico, feito a muitas mãos. Começou com a Associação dos Moradores do Bairro de Ratones, que é o único bairro rural, distrito rural que nós temos em Florianópolis ainda, com o pessoal do Sebrae. Depois a prefeitura foi parceira e a turma está lá dentro dos pacotes dos principais operadores. Então, vários outros, passeio de rio não sei aonde, turismo de base comunitária, em tal lugar, Monte Serra, que é talvez aí um trabalho interessante que o Sebrae tem feito lá em Floripa agora. De qualquer maneira, acho que a gente não pode aí, estou falando sem parar, né? O professor fala muito, já estou uma semana sem dar aula, cara, essa semana não tem aula ainda, você tem que falar muito. Claro, segunda-feira é mais geral. E assim, esses esforços de estar de olho na inovação, mas ao mesmo tempo sem perder a essência do destino. Porque vamos lá, tem muita gente que fala assim, vem, e todo mundo que eu sempre recebi todo mundo no tempo de secretaria e sempre conversei com todo mundo. Não, porque agora o cicloturismo vai estourar a boca do balão. Pô, que legal, o cicloturismo é animal. Se a gente for muito forte, a gente vai receber 2.000 turistas por ano, tirando os eventos. Evento de cicloturismo não é cicloturismo. O pessoal, o Dax teve 2.000. O Dax é um evento de ciclismo. É cicloturismo? Não. O cara vai andar de bike para fazer uma prova lá. Cicloturismo é outra coisa. Né? Mas assim, se a gente for animal, o cicloturismo vai ter 5.000 pessoas no ano em Floripa. Olha lá. Aí vem o pessoal lá do sapateado. Não, porque o sapateado é um evento sapateado. Beleza, é um evento. Aí vem o pessoal do setor de... Me ajudem. Um outro nicho específico. Turismo de base comunitária. Vai. Ou de street art, arte urbana. Claro que é bom pra caramba, a gente tem mais coisas para fazer que independam do clima, independam do verão. Mas a gente tem que ter noção que a gente tem no máximo aí um atrativo principal do Caso do Floripa praia. Ponto. Fora da temporada é evento. Ponto. Seja esportivo ou não, mas é isso aí. Os outros são atrativos complementares, que ajudam a pagar a conta. Quer dizer, o que vai pagar a conta é o turismo sol e mar no verão, é o turismo de eventos. Claro que para uma agência específica que trabalha no nicho específico do cicloturismo, talvez o cicloturismo seja aquele que paga a conta dele. Mas para um destino rodar, Florianópolis tem, por exemplo, 35.000 leitos de meios de hospedagem formal, mais pelo menos 150.000 150.000 imóveis para serem alugados. Então a gente tem perto aí de 635.000 leitos para serem lotados todos os dias. 635.000 leitos para serem lotados. Não, é mais do que morador nós temos. Né? Não estou dizendo que não tem que trabalhar os nichos pequenininhos, não é isso. Quanto mais, melhor. Mas a gente tem que fazer bem feito aquilo que traz o grosso. O turismo de eventos, sim, no caso da Floripa, tem que trabalhar bem o turismo de eventos específico de eventos esportivos lá, como as corridas, como os campeonatos de surf, como o campeonato de skate. Agora tem duas pistas de primeira linha. Mas a gente vai saber que dos 5 milhões de turistas que vão para Floripa, talvez nem 10% estejam fora do nicho principal de atuação de Floripa, que é o turismo sol e mar. A gente tem que ter essa noção. A gente tem que saber que a gente é muito forte em sol e mar. A gente é muito forte em evento. A gente pode ser muito forte em outras coisas também. Mas a gente tem que saber o tamanho de cada mercado. Né? Quer dizer, o pessoal fala, e é uma crítica saudável, é um absurdo, Floripa em janeiro, ninguém anda, é tudo muito caro. É tudo verdade, ninguém anda e é tudo muito caro. Né? Eu moro relativamente perto do Campeche, a 10 minutos de carro. Eu evito, entre o dia 28 de dezembro e o dia 3 de janeiro, ir para a praia. Acho que aqui talvez vocês também evitem alguns locais. Né? Então, é claro que a gente vai ter problema. Em Floripa a gente evita mais dias do que esses 5, 6 da temporada, né? Porque a mobilidade está bem complicada mesmo. E claro, ninguém vai inventar a roda do dia para a noite. Florianópolis não vai se transformar num destino fortíssimo, qualquer coisa do dia para a noite.
Agora, se a gente pegar, e agora não vai nenhuma crítica a esses destinos, pelo contrário, são exemplos, né? Eu dei aula na Uniplac, em Lages, e tinha orientandos de Urubici. Urubici, em 2003, tinha 12 pousadas. Hoje tem 450. Tem mais meios de hospedagem formalizados em Urubici do que em Florianópolis hoje. Não o número de leitos, claro. Isso há 20 anos, gente. Se eu pegasse Pomerode, dei aula na FURB, não peguei o campus do turismo em Pomerode, já era o campus lá da FURB em Blumenau. Pomerode era uma cidade que era, beleza, cidade mais alemã do Brasil. Cara, mal e mal é pra lá, vamos lá, há 15 anos. Pomerode hoje é um destino absurdamente frequentado porque criou o Osterfest, Natal, a Páscoa, criou eventos, isso aí. E hoje, para você encontrar, claro, tem pouca opção de hospedagem em Pomerode. Mas para você encontrar nesse período mesmo em Blumenau, em Indaial, Timbó, o pessoal pode visitar Pomerode, pela quantidade de atrativos que tem, é difícil você conseguir reservar um hotel lá. Se a gente pegar, claro, no estado nós temos destinos fantásticos que há muitos anos atraem muitos turistas, como Tresitilhas, Freiburg, etc. Né? Mas se a gente pegar, me ajudem com outro destino que está bombando recentemente, aqui mais para o sul, Praia Grande. Praia Grande, cara, meu pai é do Turvo, então eu frequentei muito Praia Grande na década de 80. Né? Ou era Arroio do Silva ou era Praia Grande. Não tinha nada. Porra, mas a gente tem uma riqueza absurda. Ele tem mais um negócio fantástico. Cara, vamos lá, não é nem de 10 anos pra cá, de 5 anos pra cá, saiu de nada turisticamente para um grande destino com um grande atrativo. E tem pousadas com tarifas consideráveis. Em 5 anos mudou a vibe. É claro, você tem 100 turistas por ano para 5 mil turistas, pode parecer pouco, 5 mil. Porra, mas 100 turistas para 5 mil? É um absurdo de gente. É claro que vem, mas isso tem problema, vai dar fila, vai ficar mais caro, vai não sei o que, o aluguel. Claro, vai ter. Mas certamente as pessoas, muita gente está bem feliz com o movimento turístico que tem em Praia Grande. E talvez aí em 5, 10 anos, uma cidade bem trabalhada, ela consiga sair ou da estagnação, ou até mesmo, não é o caso de Garopaba, que já tem muito turista, mas em 5 ou 10 anos bem trabalhado, tudo abraçadinho e com essa vibe de buscar melhores práticas pelo Brasil, pelo mundo afora, que se tem alguns saltos importantes, mas são saltos constantes, né? Às vezes a gente, e talvez o empresário tenha razão nisso, de ser imediatista, porque ele tem conta para pagar todo dia, né? Não adianta, daqui a 10 anos eu vou estar ganhando dinheiro, cara. Daqui a 10 anos não tem que, né? Mas um destino em si, 10 anos é muito pouco, né? para a vida de um destino. E justamente essa interação que a governança permite, e essa ênfase na inovação, não precisa ter problema nexo com inovação como um todo, não especificamente para o turismo, né? Mas a inovação do turismo ela tem que estar presente e a gente saber utilizar essas melhores práticas que os destinos estão utilizando. E coisas muitas vezes banais, mas assim, achar o seu caminho e falar, não, Garopaba tem as melhores ondas, tem as melhores segundas residências que tem por aí. Outro exemplo que eu queria contar para vocês é Rancho Queimado. Rancho Queimado se transformou numa grande cidade de segunda residência, especialmente, já estava crescendo, mas depois da pandemia, durante a pandemia, os loteamentos, os condomínios rurais estão gigantes e preços, obviamente, muito mais caros e, consequentemente, quando há um nível de pessoas indo e exigindo serviços naquela região, o empresário ou o local vem e constrói, ou o empresário de fora vem e constrói. Uma padaria melhor, uma farmácia melhor, um mercado melhor, um restaurante melhor, naturalmente, isso vai acontecendo, né? E o Rancho Queimado, a pandemia não é parâmetro para muita coisa, né? Isso talvez não seja um bom exemplo, porque a pandemia, de fato, o principal espaço lá, ele tinha 30% só de casas que tinham ocupado os loteamentos. Na pandemia venderam todos os lotes, do maior deles, do principal deles. Mas de qualquer maneira, essa constância que um destino tem que ter, ela passa, claro, por um planejamento uníssono, ainda que, mas eu sou de hotel, prefiro isso, eu sou de agência, eu puxo mais para cá, mas um plano adequado, ele tem mais chances de dar certo do que fazer um plano a cada 2 anos ou a cada 4 anos,
E tem que saber onde vai chegar, né, cara? E assim, ó, o plano tem que ter métrica, isso é mais velho quando pra frente, né? Nossa professora de administração que sabe melhor que eu, mas se coloca um plano lá, vamos receber 20 milhões de turistas, não, cara, não vai. Nem o Plano Nacional de Turismo. Vamos receber 15 milhões, cara, não vai. 15 milhões de turistas estrangeiros, não vai. Ah, o gasto médio vai aumentar, da onde, cara? Das ações para chegar nisso, não vai. Agora, um plano bem feito, e ao mesmo tempo, um plano bem feito, ele passa por cada um saber o seu papel, e aí vai uma coisa bem prática, talvez até pragmática demais e até verdadeira demais. Não adianta botar que a prefeitura vai botar 3 milhões de reais se ela não vai botar depois. Não adianta falar que a associação tal vai botar 1 milhão se não vai botar depois. Porque a coisa que mais dá errado nos planos é justamente quando alguém tem que botar dinheiro e não bota. Porque assim, não, nós vamos fazer em Garopaba, agora vai participar junto com Imbituba, e junto com Laguna, junto com Maruí, junto com Pedras Grandes e Tubarão, vamos comprar stand em tal lugar, cada um vai botar tanto. Ah, um não bota e já não deu certo, então o plano já não serviu. Pode acontecer, pode acontecer. Eu participei de um plano uma vez, bem legal. Aliás, o nosso plano Catarina de promoção lá do estado está defasado, coisa e tal. Eu participei, né, por lá, 2015, 2016, de um processo de atualização do plano Catarina. Foi um plano feito por um catalão famoso, espanhol, não? Foi realmente pelo mundo, eu acho top de linha. Mas era um plano de 2009, 10, 11. Assim, pô, precisava atualizar, e internet cada vez mais bombando, etc. E a gente tinha 6 milhões de reais para mídia digital para fazer na época lá, que tinha a ver com a atualização do plano Catarina do Estado. E acabaram utilizando a verba que tinha, né, para o Estado. O secretário de plantão na época lá, ele usou para pagar TV, propaganda TV em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Tipo, por quê? Porque sim. Então o plano, esqueceu-se o plano, né? Então, ao mesmo tempo que esses planos têm que ter processos sérios, processos... E tem outra coisa, eu vou falar uma coisa bem baixinho para vocês aqui, vou fingir que não está gravando. Eu não sei por que o trade tem tanto medo de prefeito. Eu não sei. Em geral, o trade tem medo do prefeito. Medo de dizer as coisas, não é ser desrespeitoso, mas é de cobrar de fato as coisas. Né? É claro que tem que ter talvez um temor reverencial, por assim dizer, da pessoa que está lá no cargo de qualquer coisa, qualquer cargo. Mas ele pode ser cobrado, não só o prefeito, como o deputado, mas especialmente o pessoal do executivo, né? Tem que ser cobrado, né? As empresas não pagam o ISS, o IPTU e outras taxas, eles podem cobrar, e o Contur tem que cobrar. Um Contur que não cobra, é um Contur chapa branca, não adianta. Não é cobrar Santo Grosso, agressivo, coisa e tal, não. É um Contur que pede, que lê a ata do que o cara falou há 2 anos e fale, olha, o senhor falou há 2 anos, secretário, próxima vez o senhor não fale isso aqui, o senhor não vai cumprir. Porque assim, a menos que a gente esteja participando, eu fui empresário também, a gente entende esse lado, mas a menos que eu esteja precisando passar uma lei que não sei o que, que dependa muito do cara, por que eu não posso cobrar um prefeito ou um secretário do que ele falou em alguma reunião, ou, pô, o plano, aqui, ó, o plano está desenvolvido. Esquece, vamos trazer uma nova ideia, cara, o plano não está. Toca o plano. Claro que o plano tem que ser avaliado constantemente, mas, cara, vamos lá. Em geral, o trade tem muito receio de dizer verdades, para não criar constrangimento, inconveniência. Eu tenho muita saudade das pessoas que nos deixaram recentemente lá em Florianópolis, o Bresolim e o Tarcísio Schmidt, 2 hoteleiros. O Bresolim foi fundador do sindicato da Federação de Hotéis, e o Tarcísio foi presidente do sindicato de hotéis há muitos anos, porque eles não tinham rabo preso com gestor nenhum. Né? E o cara, quando fica velho, o cara também ele perde um pouco aquela coisa de aquele verniz, o filtro, perde filtro. Então ele chegava na reunião, para mim, meu amigo, há 20 anos, né? E chegava, vem, não estou gostando de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, mas não, porque tu falou tal coisa, isso assim, assim, assado. Isso faz bem, cara. Isso dá uma desenquadrada no gestor público, faz bem. Porque o gestor público, a Elisiele foi da prefeitura, foi secretária de turismo aqui na Garopaba, né? Não sei se tem mais gente da prefeitura que eu não, mas... Tu és da prefeitura, tu és efetiva, né? Mas a gente sabe que assim, ó, 90% quando o evento está dentro da Secretaria de Turismo, ou esporte junto, ou cultura junto,
as políticas públicas ficam para depois, porque os eventos têm que ser realizados, as licitações têm que ser feitas. Então a gente acaba apagando incêndio, fazendo a rotina e não pensando em política pública. Isso é coisa natural do Brasil inteiro, qualquer gestão pública, mas é isso. Se um dia eu puder voltar para a prefeitura, eu vou voltar, mas vou tirar os eventos da pasta. Eu não quero evento, porque senão o cara faz o Carnaval, o Réveillon, a Feira na Ostra, o Natal, e em política pública o cara não consegue pensar, né? E assim, se não... Muitas vezes o gestor público está lá precisando dos inputs do mercado. Muitas vezes não, ele sempre está precisando desse input do mercado. Um tema que vai aparecer aqui de Garopaba, se é que já não apareceu, é a regulamentação da Airbnb. Fenômeno global, vai aparecer, e aí vão ter os proprietários que não vão querer ser taxados, mas vai ter, de repente, alguém da prefeitura falar, pô, mas é absurdo, aí vai ter outro falando, é um absurdo, que está concorrendo comigo, eu pago um monte de imposto, outro não paga, como assim? Aí um cara vai ter uma visão mais liberal, outro vai fazer uma visão mais... mas essa discussão, a gente vive em sociedade e está aí para isso, né? E o gestor público está lá para discutir também, vai falar, o gestor público está lá para ouvir desaforo, muitas vezes também para ouvir opiniões, ele tem que estar lá para isso também, né? Mas talvez reforçando para finalizar, que eu acho que eu já falei muito, né? Já passou o tempo, né? A importância de planos bem feitos, a importância de trabalhar, para finalizar mesmo, com empresas de inovação, com dados, né? Para não ficar no chutômetro. Senão vai chegar na reunião do plano, aí o tio Zezinho, o dono do restaurante, vai falar, eu tô aqui há 40 anos e é assim. Pô, mas às vezes ele não tem nenhum sistema, um negócio dele para te mostrar mesmo se é aquilo, mas empiricamente ele acha que é aquilo. Pô, lá em Floripa a gente tem a Armo, vai pagar, joguem no Google depois a gestão de reviews, então a gente consegue ver tudo que está acontecendo nas redes sociais que fala Floripa ou Florianópolis, não sei o que as palavras sabe. A gente tem lá o Turqual, inclusive o professor Thiago era professor aqui em Garopaba, mas eu roubei lá para o campus Florianópolis Continente, professor nosso lá. Ele tem o Turqual, que é uma solução para a gestão da qualidade de serviços em geral, inclusive para turismo, e a prefeitura também doou para a prefeitura. Então a gente faz a avaliação, tem lá disponível no sistema, de todos os atrativos turísticos públicos da cidade. A gente tem não só os reviews, mas o feedback que a solução baseada em inteligência artificial mostra para o gestor. Então, olha, está acontecendo tal coisa, então a solução é tal coisa. Maravilhoso. Nessa mesma vibe, a Smart Tour, talvez seja a mais premiada do Turistec no Brasil, também oferece um leque de soluções absurdo com informação da demanda turística, mas não só a demanda turística misturada com inteligência artificial, que dá para o gestor condições de trabalhar. E aí não é só para o gestor, porque o gestor sozinho de prefeitura vai ser ele e Deus muitas vezes. Então tem que estar o gestor junto do conselho municipal para dar esses dados para os caras do conselho, os caras do conselho ajudarem a cidade inteira a trabalhar com esses dados, né? Tem a própria gestão do cara que é consultor do Sebrae, a solução da Giros, mas tem a Tour Data do Carlos Capellini, que é uma ferramenta que não é só um repositório de informações, mas ele busca em dados abertos tudo que é informação relativa à gestão pública e também à gestão do turismo de determinado município. Então, cara, as soluções de inovação estão aí para a gente poder, essas soluções tecnológicas estão aí para a gente poder detectar coisas para o nosso plano. Então, por exemplo, lá em Florianópolis agora está todo mundo muito feliz, Santa Catarina, boa parte está feliz do turismo, juro que é para finalizar agora, com os 2 novos voos que nós temos para fora, o Panamá e Lisboa. Né? O voo do Panamá, ouso dizer que ele vai ser mais efetivo nesse momento do que o voo de Lisboa. Por quê? Ele está rolando desde julho, Lisboa começa agora 4 de setembro. Está rolando muito bem o voo do Panamá, o voo vai para a cidade do Panamá, mas Vini, quem é que vai para o Panamá? Ninguém. Se faz escala lá, faz conexão lá. Mas está indo para basicamente outros 2 estados. Vai para o Panamá, vai para a Califórnia, por conta do pessoal do sistema de inovação, e o pessoal do turismo vai para a Flórida, basicamente Miami e Orlando. Quase 90% de quem está pegando o voo Floripa, Panamá, está indo para essas 4 cidades. São informações que a gente tem que ter para a gente saber onde é que a gente vai fazer a promoção para que esse pessoal vá para a Floripa. Não vai ser no Panamá, vai ser certamente na Califórnia, na Flórida.
Não, mas a planta, não sei o que, cara, a conexão da planta está dando 10%, nem isso, 3%. Esquece a planta. Vamos lá, tem que ser ali e colar. Mesma coisa para Lisboa. Inclusive o governador está com uma comitiva legal, bem massa. Acho que foi duas tacadas de mestre do governo do estado, parabéns. Estava ali há um tempo, ali enrolando, o estado não tinha condições de fazer. Aí o governo do estado foi lá e fez, né? Trouxe os 2 voos. A gente vai ter muita dificuldade no primeiro momento em trazer europeus para Floripa, para Santa Catarina como um todo. Tá bombando as vendas daqui para lá, tá bombando. Né? Agora, Portugal é um país com 10 milhões de habitantes, uma boa parte da classe C e D, classe C e D para eles, mas o salário mínimo em Portugal é 650, 700 euros, e 60% da população ganha entre o salário mínimo e o salário meio, ou seja, entre 650 e 950 euros. Quem ganha isso não consegue viajar para fora, né? Então vai ser mais ou menos como quando a gente jogava o War para escolher um outro mercado para trazer gente para cá. Vamos trabalhar com promoção em Lisboa, cidade grande, vamos. Porto, grande, Porto, vamos. E mais algum país a nossa escolha. Senão esse voo vai bombar para ir para lá, e as pessoas que vão voltar, claro, mas precisa ter pelo menos aí uns 60, 40 de pessoas vindo de lá para cá, senão vai ser bom para quem viaja para fora e nem tão bom para o destino que espera receber turista. E justamente os dados da Amadeus, que é intermediária da venda de passagem, etc., vai ser fundamental para a gente traçar, certamente já fizeram isso, se espera, para traçar quais são os mercados que a gente tem que atacar. Né? Imagino que tem bastante gente experiente aqui, que vocês saibam claramente quais são os mercados principais, primário e secundário de Garopaba. Eu imagino que seja primeiro Rio Grande do Sul e a própria Santa Catarina. Deve estar 80% aí, pelo menos isso. Né? Então, assim, não vamos inventar roda, vamos pegar dado. Porque daqui a pouco a pousada, eu abro a pousada aqui, o Sandro é meu sócio, e a gente só recebe carioca, e eu vou incomodar a gestão para fazer na feira do Rio, para divulgar no Rio, porque eu achei o nicho do carioca. Não. A gente tem dado. O Zé da prefeitura fez a pesquisa de demanda. Tem lá o dado que é assim, assado. Então não adianta a gente, né? E o turismo tem muito, aqui nem comunicação e outras áreas que as pessoas acham que não tem que ter formação, não tem que ter coisa técnica, né? Todo mundo meio que sabe, né? Muitas vezes um comissionado acha que sabe mais do que o hoteleiro que tem 30 anos de casa. O cara que era, até hoje, ele era pedreiro, agora ele é o gestor do turismo da cidade. Parece que ele ganha um título de nobreza, né? Assim, não, agora eu sou o gestor do turismo, eu sei mais do que o técnico da área, sei mais do que não sei o que. Então a gente precisa ter essas ferramentas para a gente comprovar que, olha, é assim, assim, assado. E tem outra coisa que eu vou dizer, já que a gente está em ano de eleição, não sei nem quem são os candidatos aqui. O trade tem que se unir, depois o cara ganhar, bota aqui, quiser, vai ganhar. Depois que o cara ganha, dependendo se é o A, o B, o C, o D, chega no cara e cobra. Pô, a gente quer alguém do ramo aqui. A gente quer, não precisa ser o Vini, o Sandro, queremos um gado do turismo. Não inventa de botar um cara que perdeu a eleição, nada a ver com a história. Pode ser que ele invente de botar qualquer um, mas pelo menos vocês fizeram, foram lá e, né, o amigo, pet friendly, né? Pelo menos vocês foram lá e fizeram a pressão. Né? Acho que é importante mostrar que existe um trade unido pressionando um gestor. Né? E político só entende assim, né, na pressão. Na conversa, claro. Não é uma pressão de porrada, né? Na conversa, olha, a gente quer que um gestor de turismo seja uma pessoa do turismo, pessoa que tem vivência no setor, pessoa que conheça as pessoas. Porque vamos lá, entra um cara novo em qualquer área. Ué, 6 meses pro cara decorar a sigla, cara. Sério? Turismo é 6 meses decorar a sigla que tem no setor. Então, pô, se é alguém que já conhece todo mundo, conhece as pessoas, é mais 6 meses. Então, pô, vamos lá, a gente não tem tempo a perder. Né? A gente precisa avançar em muita coisa, seja em Floripa, seja em Garopaba, seja em qualquer destino. Já falei demais, vou parar de falar, senão vocês vão brigar comigo. Obrigado, pessoal, uma boa noite. Acho que agora vai ter conversa, perguntas, etc. De qualquer maneira, @ViniDeLucaFloripa lá no Instagram, e fico à disposição, pessoal. Obrigado, valeu.